de Mateus capítulo 4, versículo 16. Todos já acharam? Está escrito o seguinte: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Antes de o Senhor Jesus pisar neste planeta, as pessoas estavam vivendo muito mal. A terra totalmente dominada pelas forças do inimigo. Até as religiões que receberam o princípio dado pelo próprio Deus, com o correr dos séculos, foram se desvirtuando e deram brecha para que o inimigo entrasse. E quando Jesus Cristo se manifestou neste mundo, aos 30 anos de idade, ele iria começar um trabalho muito difícil. E ele teria que fazer esse trabalho sozinho. Uma tarefa gigantesca, mas ele não poderia contar nem com a ajuda de Deus e nem com a ajuda dos anjos de Deus. Inclusive, no momento da sua prisão, quando Pedro tirou a espada e reagiu e chegou a ferir até um soldado do templo chamado Malco, Jesus disse para Pedro: Pedro, você não acha que eu agora poderia pedir ao Pai 12 legiões de anjos e Ele não me mandaria? Você acha que eu não poderia fazer isso? Então Jesus, ele não podia fazer o trabalho contando com estas ajudas externas. E até no momento em que ele iria morrer na cruz, ele iria estar totalmente só. Daí ele ter feito aquela oração em aramaico, antes de entregar o corpo, antes de render o espírito. Ele orou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, porque ele estava só. Então, desde o princípio, ele sabia que teria de fazer isso sozinho, e era uma tarefa enorme, gigantesca, porque todo o planeta já estava dominado pelo mal. E o Senhor Jesus analisou aonde que o mal estava mais concentrado para ele agir. E ele viu que era em Israel, justamente a nação dos descendentes de Abraão, que receberam dele mesmo a lei. Mas que havia em Israel um lugar onde os demônios tinham predileção, onde a obra e a luta deveria ser mais acirrada e onde ele deveria estabelecer o seu quartel-general. A cidade de Cafarnaum, a Galileia dos gentios. Um território onde só moravam pagãos e estrangeiros. Porque na Judéia e em Jerusalém, o orgulho espiritual havia tomado conta dos descendentes de Abraão e eles não toleravam os outros povos e somente eles iriam para o céu. E Jesus sabia que tudo aquilo era obra de Satanás. Mas ele teria de destruir o ninho da serpente. Teria de agir no ponto principal, onde Satanás estava entrincheirado em Israel, e era a Galileia dos gentios. Por isso que a profecia de Isaías no capítulo 9, versículo 1, começa dizendo praticamente o que eu li aqui para você, e que está em Mateus capítulo 4, versículo 15,
onde o evangelista Mateus citou a referência. Ele diz assim, versículo 15: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz resplandeceu. Lá era a região da sombra da morte. O triunfo de Satanás é a morte, porque ele veio para matar, para roubar e destruir. Lá era a região da morte. Você está compreendendo por que Jesus tinha que agir em Cafarnaum e na Galileia? Porque Satanás tinha ali o seu triunfo, a morte, as trevas. Então Jesus foi para lá. O diabo estava tão mal acostumado em Israel que ele frequentava igrejas. O diabo era assíduo frequentador da sinagoga de Cafarnaum, a principal igreja daquela cidade. Na verdade era uma aldeia, mas já com pujança de cidade. O diabo frequentava a igreja religiosamente. Estava tudo tão dominado que Satanás frequentava a sinagoga. Aí Jesus Cristo se muda justamente para o ninho da serpente, e ele vai primeiramente na sinagoga de Deus, que na verdade havia se transformado na sinagoga de Satanás. Tanto que ele fala isso em Apocalipse várias vezes. Ele vai na sinagoga que deveria ser de Deus, mas onde Satanás tranquilamente participava dos trabalhos daquela igreja. E quando Jesus entra naquela igreja, naquela sinagoga, porque a sinagoga é a igreja dos judeus, quando ele entra lá, o demônio fica oriçado. O demônio se manifesta num homem, num frequentador, num religioso. E pela fala do demônio, a gente percebe que não era um só demônio, mas muitos. E o demônio diz, com aquela voz horrível, né? O que vieste fazer aqui, Jesus? O que o senhor veio fazer aqui? O diabo estava tão à vontade na igreja que o diabo diz, o senhor está no lugar errado. O que o senhor veio fazer aqui? Isso aqui é a sinagoga de Satanás. O que o senhor está fazendo aqui nessa igreja? O diabo não se conforma que o próprio Deus tem entrado numa igreja que não tem nada de Deus. O que vieste fazer aqui, Jesus? E o diabo, não recebendo resposta, ele pergunta de novo, vieste destruir-nos? Falou no plural. Era um homem possesso, mas vários espíritos imundos nele, que frequentavam a igreja, que estavam naquela igreja. Por quê? Porque ali era a região da sombra e da morte. O povo estava em trevas. Ninguém sabia discernir o que era de Deus e o que não era. E para um cego espiritual, é difícil mesmo entender, discernir. Deve ser de Deus, porque aqui é uma sinagoga. Aqui se fala de Deus, o cego ele não percebe. Porque todos estavam na escuridão espiritual. O povo de Cafarnaum e da Galileia era um povo triste. Era um povo miserável. Era um povo sem oportunidades e um povo sem esperanças. Um povo que já estava há centenas e centenas de anos, por vários e vários séculos, vivendo o mesmo estilo de vida. Os estrangeiros que mudavam para Galileia traziam seus costumes religiosos, seus rituais de feitiçarias, suas obras das trevas, seus ídolos, seus deuses, suas divindades, suas entidades. O território estava todo dominado. Aquele povo vivia na escuridão, vivia nas trevas.
Aquele povo que nascia na Galileia e que vivia na Galileia ou que se mudava para Galileia, era um povo que acordava pela manhã e não tinha prazer no dia. O dia se arrastava, cheio de necessidades, faltando trabalho, faltando comida, problemas familiares, angústias, doenças, sofrimentos. O povo que nascia na Galileia, que morava na Galileia ou que se mudava para a Galileia, era um povo que imediatamente ficava coberto pela densa escuridão, trevas que não permitiam enxergar a luz. Tão escuras eram as trevas. Aquele povo que vivia na Galileia passava muita necessidade, porque o mar da Galileia já não estava produzindo alimento para tanta gente que se mudava para lá. E o que eles pescavam, além de comer, precisavam vender para Jerusalém e para a Judeia, para conseguir algum dinheiro. E eles eram paupérrimos, faltava dinheiro, faltava recursos para tudo. Aquele povo não tinha nada. E um povo acometido de doenças e que vivia o preconceito de serem galileus, de serem moradores da Galileia. Os demônios tinham tomado conta de tudo. Então, ampliando a pergunta de Satanás, Satanás está perguntando: o que vieste fazer aqui na Galileia? Não só nesta igreja, mas aqui na Galileia. Vieste destruir-nos? Porque em toda parte tinha demônios. Demônios que causavam sofrimento, angústia, medo, escuridão, depressão, tristeza, miséria, sofrimento, doenças. Em toda parte, pessoas leprosas. Em toda parte, pessoas cegas. Em toda parte, pessoas tortas. Pessoas que não se recuperavam de derrames nem de infartos. Era um povo andrajoso, um povo que se vestia como miseráveis. Era um povo assim, um povo desprezado. Porque onde o diabo está, é isso que ele produz de resultado. Qualquer lugar que está dominado por Satanás será um lugar cheio de misérias, cheio de doenças, cheio de tormentos, de sofrimentos, de angústias, de escuridão, de pavor, de depressão. Todo lugar que o demônio domina é um lugar onde as pessoas sofrem muito. Você pode pegar o pai de santo mais rico do nosso país, que atende políticos e artistas, jogadores de futebol, e eles sempre dão o mesmo testemunho quando se convertem. Entrava muito dinheiro, mas eu não tinha nada dentro da geladeira. Entrava muito dinheiro no meu centro, no meu terreiro, mas eu não tinha saúde, não tinha paz. Eu me lembro do testemunho de uma mulher que disse: pastor, eu tinha o meu congá dentro de casa, eu atendia os principais políticos do Rio de Janeiro, eu atendia artistas da TV Globo, que eu não vou falar o nome. Na frente da minha casa, aqueles carrões que vinham principalmente de sexta-feira para os trabalhos. E eu me sentia uma mulher importante. Mas depois que eu atendia todas aquelas personalidades e recebia delas bastante dinheiro, quando eu entrava em casa era um inferno. Todo mundo discutia, todo mundo xingava meus filhos, meu companheiro, todo mundo brigando, não tinha paz. Um dia eu liguei o rádio para ouvir música, que eu estava muito de cabeça quente. Aí você já sabe o que aconteceu, né? Aí a luz raiou. Quando a luz aparece, as trevas ficam apavoradas. Aí você já sabe o que aconteceu. Nós já sabemos o que vai acontecer aqui. Mas o diabo não quer largar. E se não tiver
a atuação autêntica da luz do mundo, da palavra de Deus, o diabo, ele vai continuar aonde ele está. Só que o diabo sabe muito bem que ainda que ele tenha te seguido por tudo quanto é igreja e foi com você em tudo quanto é religião e lugar, hoje você veio aqui e o diabo já está apavorado, porque o diabo sabe muito bem que hoje ele veio na igreja errada. Aqui não é a sinagoga de Satanás, aqui é a casa do Senhor Todo-Poderoso. O Espírito de Deus está neste lugar, a luz do mundo está aqui, e onde a luz está, as trevas têm de sair. Quando aquele demônio perguntou se Jesus iria destruí-los, Jesus não deu resposta, porque um dia eles serão. Aí o diabo diz: eu bem sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. E Jesus não queria que nenhum espírito falasse isso, para não despertar antecipadamente a perseguição que iria acontecer 3 anos depois, que culminaria na sua morte. Jesus tinha muito trabalho para fazer, então ele não queria permitir que o demônio o denunciasse, porque olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Olhando nós para ele era só um nazareno, olhando nós para ele era somente um galileu. Mas o diabo sabia muito bem quem ele é. Tu és o Santo de Deus. Aí Jesus disse: cala-te e sai dele. Eu queria saber imitar o grito que o diabo deu. Eu imagino que foi assim. Pior, né? Quem estava na sinagoga, o cabelo enrijeceu. Até quem era careca, o cabelo ficou de pé, nas têmporas. O judeu, ele usa aquele compridinho aqui, né, na costeleta. Acho que as costeletas viraram para cima assim. Porque deu um grito de pavor tão grande, agitou o homem, jogou para lá e para cá. E o homem estatelou-se no chão, as pessoas recuaram apavoradas. Aí o homem abre os olhos e Jesus o toma pela mão. E pela primeira vez ele vê a luz do mundo. As trevas saíram e agora ele está vendo a luz. Foi aí que Pedro, João, André, o Tiago: Jesus, vamos almoçar na minha casa? O senhor almoça, mora aqui perto. Eu sou pescador. O senhor quer almoçar na minha casa? Aí Jesus foi. Mas a sogra estava doente e não tinha feito o almoço para ninguém. Ah, essa minha sogra faz isso comigo. Imagina se eu vou almoçar na minha sogra, chego lá e não tem almoço. Por quê? Porque ela está doente. Jesus chega lá, Pedro: Jesus, eu chamei o senhor para almoçar, mas minha sogra está doente, hoje não vai ter comida. Cadê a mulher? Jesus foi lá. Ela estava ardendo em febre, tendo pesadelos, delirando, suando muito, quase à morte. O Evangelho diz que ela estava quase à morte. Mas Jesus a tomou pela mão e a luz raiou. Na mesma hora passou virtude e poder pelas mãos. Percorreu todo o corpo daquela mulher doente. E no mesmo instante ela se levantou, a febre desapareceu. E aí ela foi fazer o almoço.
diz o Evangelho, e ela servia-os. Uma pessoa que estava acamada, a luz raiou. Aí correu em Cafarnaum, que tinha esse homem que lá em Caná da Galileia tinha transformado água em vinho, e que na sinagoga tinha expulsado o demônio daquele frequentador. Sabe aquele fulano de tal? Todo mundo conhecia ele. Ninguém imaginava que ele era um endemoniado, hein? Ele tinha uma legião de demônios. Jesus expulsou o demônio dele. O homem mudou. Aquele homem era rabugento, ele era um homem ruim, vivia de mau humor, era um homem mau. Ele mudou. Jesus tirou os demônios dele. E agora Jesus, nós sabemos, está na casa de Pedro. Aí todo mundo, então vamos para lá. Pegaram os doentes, cegos, endemoniados, perturbados, lunáticos, todo tipo de doente. Todo tipo de doente. Eram tantos que cercaram a casa. Não tinha nem como entrar, mas o Evangelho diz que os demônios saíam gritando. Tinha muita gente endemoniada. Os demônios saíam gritando. E os paralíticos eram curados. Os cegos passavam a enxergar imediatamente. Todo tipo de doente sarava na hora. E Jesus ficou até muito tarde. E num único dia, numa única noite, naquele sábado, Jesus Cristo curou praticamente todos os doentes da região e libertou todos os oprimidos do diabo, fez uma limpeza completa e disse: aqui vai ser o meu quartel-general, eu vou ficar aqui nesta casa. E assim Jesus foi operando suas maravilhas, foi realizando os seus sinais, fazendo as suas obras maravilhosas, e todos ficavam admirados. Foi assim que Jesus realizou a primeira pesca onde não tinha peixe. Foi quando ele chamou Pedro para ser pescador de almas. E Jesus Cristo vai providenciar multiplicações de pães e peixes 2 vezes, vai fazer mais uma pesca maravilhosa e continua operando. Um dia ele está indo com os discípulos por um caminho e tem uma multidão atrás dele, porque todo mundo queria ficar perto de Jesus. E aquela multidão festiva, alegre, está entrando numa cidade que Jesus vai evangelizar, uma cidade murada. Uma cidade pequena, é verdade, é praticamente uma aldeia, mas saindo da cidade, tem uma multidão muito triste e arrasada. Uma multidão que ainda não viu a luz. Uma multidão que ainda está nas trevas. E essa multidão tem na frente uma viúva que chora, porque não bastasse ter perdido o marido alguns anos antes, ela que só tinha um filho, agora está indo com aquela multidão, carregando o caixão do filho para sepultá-lo, porque o seu único filho morreu. Você quer coisa mais tenebrosa, mais trevosa do que a morte? Porque a morte apaga toda a luz. A morte traz escuridão. Até as pessoas que não foram atingidas pela morte, mas estão vendo um morto, ficam em trevas. A morte é um triunfo de Satanás. E Satanás estava com a sua multidão. A multidão nas trevas e na sombra da morte, levando aquele jovem que devia ter uns 12 anos apenas, morto, pálido, num esquife. E há um contraste grande entre quem é da luz e quem é das trevas. Os que são da luz e estão com Jesus é uma multidão festiva, é uma multidão que comemora, é uma multidão que dá glórias a Deus, é uma multidão que vive sinais, prodígios e maravilhas, é uma multidão que está vendo Deus agir em todo o tempo, é uma multidão que só tem motivos para se regozijar. Quem está com Jesus é assim. A minha esposa costuma falar assim:
Quer ver o João Ribe triste? Pega ele na hora que vier um problemão, e aproveita os 15 segundos. Que ele vai ficar triste. Se me vier um problemão, eu vou ficar triste 15 segundos. Mas você pensa que eu sou bobo alegre? Você pensa que eu sou um cara fantasioso? Um iludido? Um cara que vive com a cabeça nas nuvens? Eu não vivo com a cabeça nas nuvens. Eu vivo com a cabeça no trono de Deus. Eu vivo com a cabeça lá na glória. Pode vir o problema que for, pode vir a tormenta, a tempestade, pode vir todos os demônios do inferno, mas eu sei que eu estou com a minha cabeça, e o meu pensamento, o meu coração firmes em Deus. Eu sou um homem alegre, mas porque eu estou na multidão que tem Jesus. Se você ficar comigo com essa multidão, você vai ser até chamado de bobo alegre, boba alegre. Mas você vai saber que você não é nada disso. Você é uma pessoa bem-aventurada. Uma pessoa mais do que feliz. Mas quem está nas trevas só chora, só sofre. Tem depressão, angústia. E aquela multidão que está saindo da cidade de Naim é uma multidão muito triste e pesarosa, porque sentiu a dor, pobre mulher. Marido morreu e ela só tinha um filho. E a pior coisa que tem é um pai, uma mãe, fazer o funeral do próprio filho ou da filha. É uma dor, é uma dor, é uma dor que nunca passa. O pai e a mãe que sepultam um filho sofrem uma dor que nunca passa. E quando é o dia do funeral, aquela dor é intensa. É como se fosse uma espada que atravessou o coração. A dor por dentro não tem fim. É uma dor insuportável. Esta viúva, esta mãe está com essa dor. E ela chora. Porque tem o direito de chorar. E ela está chorando. Ela está vestida toda de preto, 2 lutos. Não tinha nem tirado o luto do marido, agora o luto pelo filho. Ela está chorando. Aí a multidão festiva encontra com aquela multidão que estava na sombra da morte. Aquela multidão triste. Na frente da multidão festiva está Jesus e ele para o cortejo. Ele põe a mão no caixão, no esquife. Ele para a procissão para o cemitério. Ele para. Ele olha para aquela mulher, a mãe que chorava tanto, e diz: não chores. Ele nem responde nada. Como que a gente pode chegar para uma pessoa e dizer não chore, né? Numa situação dessa? Pelo contrário, a gente chora junto. A gente fica tão comovido que a gente chora junto. A gente não tem palavras. A gente pode chegar para uma mãe que perdeu o filho e dizer: sinto muito. A gente pode chegar para uma mãe que perdeu a filha e dizer: eu lamento, meus pêsames. Mas nem eu, nem você, jamais chegaríamos para uma pessoa nessa situação para dizer esta frase imperativa que Jesus Cristo disse. Ele ordenou, ele não pediu. Ele disse: não chores. Ainda que haja muito carinho nessa frase, muito amor, é uma ordem. É uma ordem. Eu sei que tem mães aqui que perderam filhos. Eu sei que tem pais aqui que perderam filhos. Eu, João Ribe, choro com você. Mas Jesus Cristo hoje está te dizendo: não chores. Ele está dando uma ordem: pare de chorar. Não chore mais por isso. Eu sei que o Espírito Santo está falando com alguém especial, tanto aqui na igreja como pelo rádio agora. Pessoas que perderam até a alegria e o sentido da vida, porque o filho morreu, a filha morreu. Mas Jesus Cristo está falando com você também: não chores. Eu não sei se a mulher parou de chorar. Eu não sei se ela ignorou o que Jesus disse. Eu não sei se ela pensou:
Como não chorar? Eu perdi meu único filho. Eu achava que era ele que na velhice iria cuidar de mim. Eu achava que esse meu filho ia ter um futuro, ia casar, ia me dar netos, eu voltaria a ter família. Agora não tenho nada, eu não tenho mais família. Quem sabe se ela pensou tudo isso? Eu esperava tanto que esse meu filho um dia se casasse. Eu esperava tanto que um dia esse filho me desse netos e netas e cuidasse de mim quando eu ficasse bem velha. Eu não esperava morrer tão jovem. E vem esse estranho aí, nem conheço, vem falar para eu não chorar. Será que ela pensou tudo isso? Talvez sim. Ou de repente, ouvindo aquela voz que ela nunca tinha ouvido antes, ela parou de chorar. Quem sabe o que aconteceu? Ninguém dá esse detalhe. Quem sabe na mesma hora ela parou o choro, não sei. Eu só sei o que está escrito. E o que está escrito é que Jesus olhou para o defunto. Aquele defuntinho, magrinho, branquinho, estava pálido. Sangue já tinha descido para as costas. Aquele defuntinho estava todo enfaixado, porque eles enfaixavam os defuntos, colocavam especiarias, ungüentos, perfumes. Jesus olhou para aquele defunto no caixão. Só Jesus. Ele está na região da sombra e da morte. Ele está vendo ali o que o diabo faz até com criança. Até com criança. Olha o que o diabo faz até com criança. E Jesus Cristo diz: menino, eu te digo, levanta-te. O pessoal segurando o caixão e olhando. O defunto abre os olhos. Aí ele se senta no caixão. E todo mundo segurando o caixão e ele sentado agora. E ele olhando em volta. Mãe! E a mãe, filho! Cadê o choro? Cadê o choro? Aquela mulher chorou a noite inteira, mas a palavra se cumpriu. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, quando você encontra o Senhor Jesus. E ela abraçava o filho e beijava o filho. Aí Jesus mostrou para Satanás quem ele é. Você está entendendo? Você conhece o Evangelho, você conhece. Se eu for citar tudo que Jesus Cristo fez, nós vamos ficar aqui um tempão. Mas Jesus Cristo não se preocupava apenas com expulsar demônios, curar cegos, paralíticos e ressuscitar mortos, porque ele vai ressuscitar 3 mortos. Filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e o próprio Lázaro, que estava morto há 4 dias. Mas Jesus Cristo se preocupava com as questões mais comezinhas da nossa vida. As questões mais triviais da nossa vida. E uma das questões mais comuns, que eu acredito que a grande maioria do povo brasileiro está sofrendo hoje, é a falta de dinheiro, a falta de ter o que comer, a falta de mantimento dentro de casa, a falta de emprego, a falta de trabalho, ou trabalho sem resultado. Jesus se preocupava até com isso. Quando Pedro foi abrir a boca para Jesus, os cobradores estão aí na porta, e nós não temos dinheiro, e não tinha mesmo dinheiro dentro de casa. Dentro de casa não tinha. Mas Jesus sabia onde tinha e como providenciar, né? Antes que Pedro abrisse a boca, Jesus perguntou: você acha que os reis da terra cobram impostos dos próprios filhos ou só dos discípulos e cidadãos e súditos? Aí Pedro pensou: eu acho que o rei não cobra
imposto do príncipe. Então Jesus, na verdade, estava dizendo, não sobre um costume humano e político na terra. Ele estava dizendo, o dono da terra, o rei, é o meu pai. Eu sou o filho do rei. Você acha esse imposto que estão cobrando aí na porta é do templo? Você acha que eu, sendo o filho do rei, do dono, você acha que eu devo pagar o imposto do templo? Será? Jesus poderia dizer, eu não vou pagar coisa nenhuma. Seria a mesma coisa que ele dizia, eu não vou dar o dízimo coisa nenhuma. Seria a mesma coisa que ele dizia, eu não vou dar oferta coisa nenhuma. Eu sou o filho do pai, eu sou o filho do dono, eu sou o filho do rei. Ô Pedro, de quem que os reis da terra cobram os tributos? Dos filhos ou dos alheios? E Pedro respondeu, dos alheios. Jesus disse, julgaste bem. Mas para que eles não fiquem escandalizados, eu e vocês somos filhos de Deus, nós vamos ter que pagar também para a igreja. Nós vamos ter que pagar o imposto da igreja. Jesus poderia falar, não, peraí, eu sou maior do que o templo, eu não vou pagar coisa nenhuma. Não é? Jesus Cristo disse assim, mas para que ninguém fique escandalizado, e é por isso que você tem que devolver o dízimo, a oferta alçada, e pagar as suas obrigações com a casa de Deus. Para que ninguém fique escandalizado. Jesus disse, mas para que eles não se escandalizem, pega aí a tua vara, o teu anzol e lança no mar. Acho que Pedro não pegou nem isca, nem minhoca, nem colocou pãozinho na ponta, nada. Jesus disse, pega a vara e o anzol e lança no mar. E o primeiro peixe que subir, abra a sua boca. E vai ter uma grande moeda, um estáter. E com esta moeda paga o meu imposto e paga o teu imposto também. Você está com um problema financeiro? Você é filho de Deus, é filha de Deus. O Pai vai prover todas as suas necessidades, porque Ele se preocupa até com essas coisinhas. Até com essas coisinhas. Ele só não admite uma coisa, e Ele provou isso na segunda multiplicação dos pães e peixes. Muito interessante, elucidativa a palavra, foi um fato real, mas esclarecedor. Jesus vê aquela multidão faminta. Jesus fala assim para os discípulos, estão comigo há 3 dias, eles não têm o que comer, eu não quero mandar eles embora assim, para que não desfaleçam pelo caminho. E eles fazem o cálculo, Senhor, precisamos de praticamente 1 ano de salário aí para comprar pão para essa multidão. E olha só, mesmo assim, cada um vai comer só um pãozinho. Olha lá, hein? Nós não temos dinheiro. Discípulos pensaram que Jesus estava pedindo dinheiro. Os discípulos pensaram que Jesus estava pedindo dinheiro. Você vem na igreja, você pensa que a gente vai pedir dinheiro para você, né? Que Jesus vai pedir dinheiro para você, né? Se Ele precisasse pedir dinheiro para você, então Ele não poderia ser o meu Deus nem o teu Deus. Porque Ele é o dono da prata e do ouro. Não é? Não é Ele que precisa da gente, nós é que precisamos dEle. Então os discípulos pensaram que Jesus estava consultando, vê a bolsa aí, ó, as ofertas, vê quanto dinheiro tem. E os discípulos já foram logo dizendo, Senhor, mas nós não temos dinheiro para comprar mantimento e pão para toda essa gente, não. Nem 200 dinheiros bastariam. Mas Jesus não está falando de dinheiro, gente. Jesus está falando de maravilhas, falando de bênçãos, falando de suprimento. Jesus, Ele quer multiplicar, Ele quer abençoar. Ele não quer receber para Ele, não. Ele quer receber para você. Para abençoar o que você coloca na mão dEle. Então, Jesus pergunta, o que tendes aí? E um discípulo responde, 7 pães e uns poucos peixinhos. 7 pães e uns poucos peixinhos. Aí Jesus diz, trazemos. Aí ele pega aquele pouco, ergue ao céu, abençoa, parte, reparte e manda os discípulos darem para a multidão. E ele falou assim, mandem todos se assentarem de 50 em 50.
De 100 em 100. Você vê a multidão que estava sentada na região da sombra da morte. A luz raiou.